contém vândalo, gás lacrimogêneo não contém vândalo, tropa de choque não é feita para conter vandalismo isolado, pontual. Eu não sei, não quero também fazer aqui um clichê, entendeu? Se tem depredação de patrimônio privado e até público, se tem ação criminosa rolando simultaneamente a uma manifestação de massa, é natural que a polícia atue na repressão a esses crimes, especialmente os furtos, os ataques e tal. Por exemplo, um cara me ligou ontem e me disse que ele estava muito irritado, porque disse que a marginalidade... Olha, imaginem, minha gente, imaginem. Vou me dirigir agora, Rodolfo, às centenas de ouvintes que nos escrevem quase que diariamente falando de assaltos na região da Central do Brasil, correto? Uhum. Ótimo. Por acaso a manifestação passou por essa região ontem? Exatamente por essa região. Onde é que vocês acham que estavam esses mesmos marginais? Estavam ali. Na manifestação. Espreitando, na perifa, olhando, ver se a polícia está dando mole, assaltando. Assaltar, né? Claro. Agora, a pergunta é, se durante a semana essa marginalidade comete os crimes que comete, na quantidade que comete, e a polícia lida com isso de uma forma que a gente mal percebe, por que nessa ocasião tem que lidar da forma que a gente percebeu, ou sendo disparando a esmo, atacando com gás pimenta e com bombas de gás lacrimogêneo, pessoas que já estavam no ponto de ônibus para ir embora, né? Um cara ontem, desses muitos que ligaram aí durante a madrugada e tal, aliás, muita gente ligou para falar de estudantes e professores que ficaram cercados pela polícia no Instituto de Filosofia, né? Da UFRJ. Também da UFRJ e na Faculdade de Direito, que dali eu recebi uns 50 telefonemas. Vão massacrar, vão fazer, eu dizia não. A polícia negou, a OAB foi chamada, esses estudantes saíram de lá e foram para a estação de metrô e a situação se acalmou. Tem muito nesses momentos assim de uma coisa meio épica, entendeu? Todo mundo fica muito achando que está vivendo o seu grande momento de heroísmo. É compreensível e tudo bem. Isso é da energia. Então, às vezes a coisa não tem aquela dimensão. A pessoa, estão cercando, vão nos matar, vão massacrar. Eu dizia, pois vem cá, cara, vocês acham que a polícia vai entrar igual entrou em Carandiru, cara? Vocês que vão dar uma de Carandiru no Instituto de Filosofia, na Faculdade de Direito? Peraí, calma, relaxa aí. Pega falei para um deles, pega 3 estudantes, ou professores de preferência, levanta a mão com papel, com lenço branco e vai até o comandante lá da guarda para dizer, olha, podemos sair, não podemos, em que condições? Mas nem isso eu acho que foi necessário. Mas só para concluir, Rodolfo e Mariana, um dos caras que telefonaram me disse, Boixá, tinha vagabundo de sacanagem fazendo 2 coisas que eu vi, ninguém me contou. Ficavam gritando que estavam vendendo cocaína, papelote de 10, no meio da massa. Sacanagem, entendeu? Para criar aquele clima de, entendeu? Vamos nessa e tal. E outros, Boixá, se faziam passar por vendedores ambulantes. E sabe o que eles tinham dentro dos isopores? Pedras. Então, é claro que esse tipo de cara tá ali, ligou o F, entendeu? Quer que se dá, vamos nessa. Se eu puder, eu quero zoar, quero sacanear, quero fazer bagunça, se eu puder roubar alguém, eu roubo, se eu puder invadir uma loja, eu invado, levar um televisor para casa, tirar uma onda quando eu voltar para cá, aqui, eu me dei bem, tá? Aqueles babaca lá ficam fazendo protesto, eu me dei bem. É claro que tem esse tipo de gente, Agora, esse ataque nas ruas periféricas, contra pessoas que estavam dispersando e que a gente comprova pelo relato da Mariana e do Rodolfo e também pelas centenas de mensagens, mostra que a ação da polícia foi mais uma vez excessiva do ponto de vista da truculência e deficiente do ponto de vista do planejamento. Diga lá, Mariana e Rodolfo. Não, só ia concluir sobre a questão da truculência da Polícia Militar. A Jorge Cristina, que trabalha com a gente, mora na Lapa, viu da janela dela uma ação ou algumas ações ali na Riachuelo exatamente desse jeito, eles chegando, jogando bomba para tudo quanto é lado, as pessoas dos prédios vaiando a Polícia Militar porque observavam do alto que eles estavam fazendo uma coisa errada. Eu estava lá no Palácio Guanabara, só rapidamente, na hora que chegaram um grupo bem pequeno perto da manifestação, cerca de 150 pessoas, foi a última parada desse grupo, foi no
Palácio Guanabara, que estava cercado, policiamento bem reforçado, mais até do que a prefeitura, embora a fachada da prefeitura seja maior. E eu vi essa mesma situação, as pessoas dos prédios vaiando a polícia militar. Em um momento eu vi jogando ovos nos policiais militares que estavam ali, enfrentaram rapidamente os manifestantes, uma bomba de gás lacrimogêneo foi disparada, mas teve essa reação ali que está crescendo. Assim. Eu quero pegar um pouco esse aspecto da questão para levar-nos a uma reflexão coletiva. O que levaria pessoas de um escritório, sei lá, secretárias, executivos, contadores, né, boys, a abrirem a janela, aplaudirem uma coisa e vaiarem outra? Gratuidade, quer dizer, o que são? São revolucionários? São incendiários? É óbvio que esse é um julgamento que se dá diante dos fatos e diante da memória. A memória é uma memória que produz uma sentença desairosa, negativa para a polícia do Rio de Janeiro. A sua imagem é uma imagem antipatizada pela população, e não é porque a população é perversa, não é porque a população é canalha, não é porque a população é inconsciente, não é porque a população é mal informada, não é porque a população é manipulada. Isso é uma bobagem a gente achar isso. A população tem a imagem da polícia construída pela polícia. A polícia construiu a imagem que tem e não o imaginário popular. Então, a primeira questão é a memória. É uma memória ruim, já induziria a ter uma certa prevenção de sentimentos. E a segunda coisa é a constatação do fato. Por que elas estavam jogando ovos na polícia? Porque estavam vendo a polícia fazer algo com o que elas não concordavam, algo desmedido, algo descontrolado. E é importante chamar a atenção para o fato de que a polícia do Rio de Janeiro, do governador Sérgio Cabral, democrata, né, um cara de um libertário, é um democrata, falou anteontem para a TV Globo com exclusividade, lógico, a democracia, parabéns à democracia, e bota a polícia para ser a mais truculenta do país, porque a de São Paulo deu a contribuição histórica ao movimento, cometendo os excessos da quinta-feira retrasada, virou o jogo ali. Mas a do Rio, a de São Paulo meteu, um procedimento técnico em jogo. A de Brasília tem sido razoavelmente exemplar. A de Belo Horizonte, menos. A do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, menos um pouco, mas também nenhuma, pelo que eu estou acompanhando aqui de São Paulo, pelo que eu colho de depoimentos de ouvintes. Olha que eu recebo telefonema o dia inteiro de ouvintes do Brasil inteiro, mensagens e tudo mais. Nenhuma outra cidade foca com tamanha unanimidade a questão do despreparo, da violência policial. Porque esse policial também, é preciso fazer esse desconto, Rodolfo e Mariana e ouvintes, esse policial, em sendo um despreparado, ele também comete erros que normalmente ele não cometeria. Ele, em atuando numa cultura de repressão permanente, porque a cultura da Polícia Militar do Rio de Janeiro é muito marcada pelo espírito da repressão, da porrada, da execução e tal, ela faz isso como sendo modus operandi mesmo, é normal, é padrão. Então, é engraçado isso e trágico ao mesmo tempo perceber como é que no Rio de Janeiro, de alguma forma, a polícia foi alvo de mais críticas, com mais tempo, por mais dias, em função do despreparo e da violência do que em qualquer outra cidade, que eu tenha percebido. Ela é produto desse sistema também, que está... Enfim, tá diagnosticado como errado. E nessa linha, ontem dentro de um bar chamado Arco-Íris lá na Lapa, os policiais militares foram hostilizados por frequentadores quando umas 100 pessoas estavam dentro desse bar, foram vaiados por causa do que eles estavam fazendo na rua, e aí eles voltaram, segundo relatos de muitos frequentadores desse bar Arco-Íris, voltaram e jogaram lá para dentro bombas de gás lacrimogêneo, foi uma correria. Tem cabimento. Se você colocar agora no YouTube, botar lá, eu acho que é Terror Praça Paris, Glória, acho que é Terror Praça Paris, traço Glória. Terror Praça Paris, traço Glória. É um vídeo feito de um estudante, de um jovem, do alto de um prédio, e você vê chegando a tropa de choque ali na Praça Paris,
Em determinado momento um policial vem e joga uma bomba de gás dentro de um bar, que está meio que embaixo da imagem desse jovem. E aí você vê as pessoas saindo do bar, fumaça para boa, as pessoas saindo do bar desesperadas e tal. Dá para ver nesse vídeo que um desses ataques. É isso, entendeu? Quer dizer, que ameaça está produzindo. Supondo que todos dentro do bar fossem vândalos, ainda assim eles estariam num momento não vândalo. Estavam dentro do bar. Aí você vai lá e faz um troço desse, aí você pega o dono do bar, a mulher do dono do bar, a vizinha que entrou para comprar um refrigerante dentro do bar. Isso supondo que todos os caras que estivessem dentro do bar fossem vândalos. Então, essa é a polícia que não se pode querer, não se pode defender. Porque eu acho importante que ela esteja preparada para lidar com o que é, enfim, defesa do patrimônio lá da coisa e tal, tudo bem, mas ela não pode fazer disto pretexto para agir de forma criminosa também, porque acabou sendo o que se viu. Mariana viu, Rodolfo viu. De qualquer maneira, minha gente, estamos nós aqui discutindo mais uma vez a questão periférica, que é a questão do que saiu de controle. É a soma do crime que sempre se vê em qualquer situação, e não haveria de ser nessa que não seria visto, a ação de aproveitadores, de marginais, de vagabundos, criminosos, somada à ação de militantes ou de manifestantes, prefiro chamar, radicais, que esses são radicais. O radical também é um agente político, tá certo? O radical também é um agente político. Você pode não gostar dele, você pode combatê-lo politicamente, você pode até usar a lei para tentar enfrentá-lo, mas ele é um ente do jogo político, do espectro político, igualzinho o conservador, igualzinho a esquerda, igualzinho a direita, igualzinho tudo. Então, mas se você, na soma do caldeirão do que sai de controle, tem a marginalidade que não tem nada a ver com a manifestação, está lá sempre, Madonna, Papa, ela está lá sempre para fazer o que faz, o criminoso. O radical, que é o que vai para o confronto por opção política, então ele quer invadir o prédio, ele quer invadir o palácio, ele quer... O radical que vandaliza, que esse é mais próximo do criminoso do que do cara que tem uma ideologia, do cara que quebra uma placa. Muitas vezes ele não é um criminoso comum que está ali para fazer isso como criminoso comum, está fazendo isso achando que isso é um ato político. Então você vai pegando todas essas tribos aí e dá um X, um número X. Esse número X, minha gente, no país, a gente calculou ontem um pouco aqui na Band, esse número, Rodolfo, é muito interessante, e acho que eu cheguei a conversar contigo a respeito. Se você considerar todo mundo que se envolveu diretamente, atenção, diretamente, nos atos que saíram de controle, e aí inclui os criminosos, o vandalismo criminoso, o vandalismo político, ou pretensamente político, a tentativa de invasão de prédio, o confronto deliberado com a polícia, se você juntar tudo isso, você vai ter, digamos, o chamado desvio de rota. Participaram do desvio de rota no país, pelos cálculos bem, claro, rudimentares que fizemos ontem, menos de 2% dos manifestantes. Menos de 2% dos manifestantes. Pega o Rio ontem, 300 mil pessoas, sabe? Bota história assim, fala assim, vou botar muito alto quantos fizeram algum tipo de depredação. Chuta muito alto, 3 mil, não é nem 1%, é 1% do que estão lá. Mas vamos colocar entre 1% e 2%. É muita gente, porque você tem muita gente nas ruas. Mas é nada quando você analisa o fenômeno de massa que você viu ontem. Então, é a este fenômeno que eu queria me dirigir. O próximo bloco nós vamos cuidar de outros temas, porque tem muita coisa atrasada, muita coisa vencida, que nós precisamos cuidar, a cidade continua, a vida continua. Mas eu queria me dirigir a esse bloco, que é o bloco que deu rosto, alma e voz a essas manifestações de ontem, para dizer que é admirável o que está sendo feito. Admirável, invejável, saudável. E que é importante que os governantes, em vez de ficar perguntando qual é a pauta de reivindicações, tratem de decifrar
tratem de decifrar essa voz que vem das ruas. Não tem, de fato, uma pauta escrita. Item 1, item 2, item 3, item 4. Mas é igual aquela história da mãe quando dá uma palmada porque percebeu pelo olhar alguma coisa e tal. Então é o seguinte, vocês, senhores governantes, podem não saber porque estão apanhando, mas certamente sabem que estão apanhando porque merecem. E se fizerem uma reflexão sobre o que fazem e deixam de fazer, certamente saberão o que terão que deixar de fazer e passar a fazer para que essa mesma rua, que não lhe apresentou e talvez não venha a apresentar um conjunto de reivindicações escritas, seja atendida na essência, né, de seus desejos, né? A presidente Dilma convocou para agora uma reunião no gabinete de emergência, não sei o que, parará, e cancelou a visita ao Japão. É curioso, porque tivemos ontem, talvez se fosse o 10º dia de manifestações, não sei se vocês fizeram essa conta, quer dizer, no 10º dia de manifestações, dessa envergadura, a presidente da República do Brasil ainda não veio para uma discussão aberta. A única coisa que ela fez foi, naquela solenidade, dizer que a democracia é muito legal. Claro que é muito legal, ninguém está discutindo isso. Os governadores, cadê essa gente? Cadê essa gente? Os prefeitos, cadê? Os líderes políticos do Congresso Nacional, cadê? Cadê? Brasília ontem ficou no Congresso às moscas, se mandaram, sumiram os valentões, os representantes do povo. Cadê o PT? Cadê as figuras que se dizem representantes da massa, do povão? Cadê? Sumiram. Então é o seguinte, eu acho que essa gente tem que perceber que o jogo mudou. Se o jogo não mudou, pelo menos o recado foi dado, e eles tomarem a iniciativa de propor a pauta de mudanças. Não é o fato de não ter uma pauta na rua que significa que eles não tenham que ter essa pauta. Eles sabem qual é. Eles sabem qual é. A gente pode não saber por que está batendo, mas eles sabem por que estão apanhando. E é só que se eles fizerem essa análise, eles vão apresentar alguma coisa, alguma providência. Eu vou dar aqui 2 chutes. 3 chutes. Dilma Rousseff, olha, estou absolutamente impressionada, tocada, emocionada com o que estou vendo nas ruas do meu país há 10 dias. Confesso que meu primeiro momento, minha primeira reação foi de perplexidade, de dúvida, porque essas vozes vinham altas, vinham sentidas, vinham sinceras, mas não vinham muito claras em boa parte das questões. A questão das passagens está aí concedida pelos prefeitos e governadores, e eu os estou convocando para uma reunião plenária amanhã aqui em Brasília, para uma discussão sobre uma reforma tributária imediata no setor de transportes, que reduz a passagem não nos 20 centavos reivindicados, mas a metade do que elas valem hoje. Isto eu vou tomar essa providência hoje, estou expedindo os convites, e nos próximos 5, 4 dias a reunião acontecerá, e pretendo sair dessa reunião com uma proposta objetiva para a questão dos transportes. Na área da corrupção, eu vou atender a um clamor que eu não sei se é real de todos os manifestantes, mas eu o ouvi e acho que pode ser. Vou correr o risco de tomar essa iniciativa sem que ela eventualmente seja a expressão do desejo total, majoritário dos que estão nas ruas, mas estou mandando hoje para o Congresso Nacional uma proposta de lei tornando o crime de corrupção crime hediondo quando desviando verbas da educação e da saúde, o que implicará em penas de tantos anos a tantos anos, parari, parará, parará. Estou convocando minhas lideranças no Congresso para determinar que os ritos de cassação por improbidade sejam tal. Estou mandando um outro projeto do Ministério da Justiça para que a legislação punitiva e os trâmites judiciais relacionados a processos de corrupção e desvio de conduta pública sejam sumários. Processos não poderão levar mais do que 6 meses, não importa. Entendeu, Rodolfo?
Estou pegando e restabelecendo aqui o imposto sobre lucro financeiro dos bancos, das corretoras, dos fundos de não sei de que e tal, para colocar não sei quantos milhões de reais ou bilhões na saúde pública, dinheiro carimbado a partir de amanhã. Estou cortando 30% do orçamento da Câmara, do Senado, estou cortando em 40% as verbas de viagem, 80% as verbas de representação, 95% os cargos de confiança, não sei o quê, porque vou juntar não sei dinheiro lá para botar aqui para fazer... Eu sei, doutores e doutoras, que isso aí parece maluquice, talvez até seja. Agora, a ausência de uma reação, a ausência de uma resposta, pode ser até que isso não funcionasse. Pode ser até que isso produzisse uma manifestação ainda maior. Mas ninguém poderia dizer o que eu vou dizer agora. Cadê a Dilma? Cadê o governo? Cadê os governantes? Cadê as lideranças políticas? Cadê o Lula? Cadê essa gente toda? Passam um ano inteiro cagando regra no ouvido da gente como se fossem os bambambãs, os senhores do mundo, do nosso destino. E quando a cobra fuma, se escondem, metem o rabo entre as pernas, desaparecem. São 10 horas e 26 minutos. Aliás, eu não volto não, Rodolfo. Você tem que ajeitar a pauta aí de pendências. Agora há pouco recebi aqui... Só para te dar informação, tem coletiva do prefeito Eduardo Paes, 11 horas, do secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, às 11 horas, e acaba de chegar um aviso de que 2 horas da tarde o governador Sérgio Cabral também dá uma entrevista coletiva no Palácio Guanabara. Só hoje estão marcados outros 12 manifestações em 12 municípios aqui do Rio de Janeiro. 12 manifestações em 12 municípios. Eu espero que suas excelências não fiquem no campo retórico. Vão quebrar a cara, hein? Vão quebrar a cara. E não fiquem também no campo da condenação às manifestações. Chegar lá para dizer o óbvio, que a violência é abominável, que a depredação é abominável, né? Isso é óbvio, isso todo mundo sabe, todo mundo concorda. Dizer que a polícia reagiu a ações de vândalos e tal, vai bater um pouco de frente com os relatos das pessoas. Mais do que essa análise de quem fez o quê e essa adjetivação sobre o momento político, a democracia, a importância da democracia, eu acho que o Eduardo Paes, o secretário de Segurança e o governador, aliás, o secretário de Segurança nem sei porque que está falando hoje, não deviam nem botar para falar. Quem tem que falar é o governador e, no caso, o prefeito. O que eles devem é chegar aí e propor alguma coisa. Proponham alguma coisa. Proponham alguma coisa. A Assembleia Legislativa diz que vai fazer gastos de 2 milhões de reais para consertar o que foi quebrado lá. Duvido que custe 2 milhões de reais se for feito a sério. Duvido. 2 milhões de reais? Duvido. Até nessa situação os caras aprontam para levar algum.